Olha só, nesta semana o Poder RS está recebendo os vereadores mais votados da capital e também aqui de Canoas. Hoje eu converso com os dois primeiros colocados em Porto Alegre, Gessé Sangalli do PL, com 22.966 mil votos. Faltou um pouquinho só para 23 mil votos. Gessé Sangalli nasceu em Porto Alegre, mas foi criado em Viamão e foi vereador primeiro em Viamão e depois veio para Porto Alegre, né, foi eleito na eleição passada e agora o mais votado. A Karen estava dizendo aqui nos bastidores que tu dizia para ela, que foi a mais votada da última eleição, que tu seria o mais votado. De onde vem essa confiança? Na verdade, isso aí é mais a gente fica de brincadeira, porque assim, nós somos de campos políticos diferentes, mas se tem alguém de esquerda que me respeita na Câmara é a Karen. Isso é um fato. Mas a Karen é muito respeitosa com todos os vereadores. Sim, mas é que existem alguns colegas de esquerda que são soberbos e também, obviamente, deve ter pessoas de direita, mas não me tratam assim, que talvez tenham um pouco dessa característica. Então ela me trata muito bem e a gente fica nessas brincadeiras de... Mas foi uma boa disputa, né? Quem ia ser o mais votado? E deu certo, vocês dois foram os mais votados. Mas enfim, a gente vai para a urna sabendo que só tem o próprio voto, né? E não sabe exatamente quanto que vai sair no final, mas assim, ó... Te surpreendeu essa grande votação? Quase 23 mil votos. Eu queria ser o mais votado. Isso era um fato. Trabalhou para isso? Eu trabalhei para isso. Só que nem minha mãe nem meu pai puderam votar em mim porque votam no município de Viamão. Então eu já arranquei com -2, né? E o fato de ter concorrido a deputado estadual e ter feito menos votos do que eu fiz nessa, talvez tenha... E não ter conseguido me eleger, talvez tenha gerado, inclusive, nas pessoas um sentimento de querer me ajudar. Porque não deu, entendeu? Eu faço um trabalho que é respeitado por algumas pessoas e as pessoas que queriam que eu tivesse me eleito, quando viram que não deu, acharam que talvez devessem me ajudar mais. Então, talvez isso também tenha acontecido com a vereadora Karen, que, obviamente, nós deixamos de ser um CPF e passamos a ser como se fosse a representação de um anseio. Ela representa os anseios do que ela representa e eu represento os anseios do que a direita esperaria ver em algum representante. E quando nós vencemos, embora seja o CPF, na verdade quem vence é aquele tipo de pensamento, aquela forma de pensar. Então, pelo fato de eu não ter conseguido me eleger, talvez as pessoas que quisessem que a minha forma de pensamento ganhasse mais energia, fizeram um esforço um pouco maior nessa eleição. Então, eu acho que também, óbvio que estratégia, trabalho, todo dia acordar cedo, dormir tarde, fazer vídeo comunicando para as pessoas ajuda. Mas de nada adiantaria se não tivesse esse sentimento de que deveria estar aquela pessoa para representar aquele pensamento. Tu se elegeu por outro partido, né? Me elegi pelo Cidadania. Pelo Cidadania e aí mudou para o PL. Inclusive, sim. Tu fica mais à direita ao longo do primeiro mandato? Várias coisas que aconteceram no Brasil. E aí tu usa uma comunicação muito assertiva. Direita de verdade. Eu não sei se eu fiquei mais à direita, porque eu sempre votei desse jeito. Eu votei a privatização da Carris, que a Karen discorda. Eu votei a reforma da Previdência, que a Karen discorda, independente do partido que eu estava. Então... eu sei que o meu partido antigo não gostava da minha forma de ser. Isso, Cidadania então, é um partido de centro. Então não quer dizer que eu fiquei mais à direita. Eu acho que a minha representatividade encontrou uma morada onde ela era benquista e não eu fiquei mais à direita. Mas vou dizer, na campanha de 2022 para deputado, eu não tinha pensado na frase direita de verdade. Mas o meu partido vetou eu colocar a bandeira do Brasil na capa. Então, eu não tinha como se fosse capacidade de expressar o que eu era no partido que eu estava. Por isso então, que tu trocou. No PL eu tive essa oportunidade, fui convidado pelo Zucco e pelo Cherini. Então, ali, aquilo que eu representava tinha uma caixa de ressonância. E as pessoas que queriam votar em mim encontraram um partido onde elas não desconfiavam da minha postura. E no Cidadania, quem concordava comigo pensava, mas será que o partido dele vai deixar ele ser o que ele tem que ser? Então, eu encontrei esse lugar, essa morada, e eu estou feliz por estar no partido que eu tô. Então, isso ajudou? Ajudou, certo. O Gessé é conhecido lá na Câmara de Vereadores e na cidade inteira por andar naquele veículo de 2 rodas. Tem um nome específico? Monociclo. Mas tem 2 rodas, não, né? Não, tem uma só. Tem uma só? É mais difícil, verdade, né? tem uma só. É que tem difícil equilibrar ali. Tinha aquele Segway, que eram 2, que eles usam mais em shopping, e o monociclo, que é como se fosse uma evolução do Segway, que daí com uma rodinha só é um transporte diferente. Tu vai trabalhar, inclusive, com ele, tudo, né? na verdade. É o meu transporte principal.
Eu uso o carro também, mas daí é mais para passear com a esposa, ir no mercado, essas coisas, mas o meu transporte do dia a dia é o monociclo. E aquilo me aproxima das pessoas, porque eu estou acessível, né? É como se fosse de bicicleta, só que é mais singular ainda, né? A pessoa é diferente, com aquela placa nas costas. Tu tá sempre com uma placa nas costas com o teu nome. Aquilo eu até acho que é um pouco meio tantã, né? Mas é uma forma... Fez isso inspirado em alguém? Não, a placa não. O monociclo, eu tinha um guri que gostava de mim, desde quando eu era vereador em Riamão, que passou a trabalhar comigo depois e foi quem me apresentou o monociclo. Até ele ofereceu para eu andar, eu não quis andar dele, que eu tinha medo de cair e quebrar. Tá ali as imagens. E acabou. Hoje, inclusive, essa aí eu andei hoje, ó. Nem deu tempo de tirar o adesivo. Não veio para Canoas de monociclo, né? Eu já vim, mas hoje eu não vim porque estava chovendo. Não ia dar tempo. Mas é isso. Dois são muito diferentes, mas também são muito semelhantes por um outro lado, porque vocês têm isso de vida real, vocês defendem as pautas reais dos representados de vocês. Claro que em espectros ideológicos e políticos muito diferentes, mas vocês não são teóricos, vocês são da prática. E aqui eu quero encaminhar, infelizmente, a gente está indo para o final do Poder RS, mas eu quero começar pelo GC aqui. Importância das redes sociais para ti e quais são os grandes projetos? A tua responsabilidade agora por ser o vereador mais votado da capital, ela aumenta, ela fica gigantesca. O que tu pretende fazer com essa confiança que tu recebeu dos eleitores? As redes sociais, elas são importantes para comunicar aquilo que a gente faz. Só que sempre tem uma curadoria. A gente tem que ter a responsabilidade de publicar as coisas que fazem sentido, tanto para o público quanto para aquilo que a gente quer comunicar. E também tem que ter um cuidado para não comunicar algo que vai ser mal interpretado, porque é muito fácil tu pegar um vídeo, tirar de contexto e fazer parecer uma coisa que não é. Então isso é uma coisa que é complicada e à medida que tu vai aumentando em visibilidade, tu tem que cada vez mais ter mais cuidado. Só que também tem um lado positivo de ter mais visibilidade, que é tu pode esperar mais para se posicionar. Tu vê muito isso aí com os deputados federais. Os deputados federais geralmente entram nos assuntos após já ter se escolhido como se fosse o caminho correto a ser seguido. E são os menores, como nós, que temos que ser a vanguarda da comunicação, informando rápido para conseguir impactar no ponto certo do crescimento daquela discussão. Só que também tem um risco maior em cima disso, que é tu tem que ter uma coerência ideológica para saber se posicionar do jeito certo, para não entrar numa contradição ideológica. Tipo assim, tu vai falar uma coisa porque pega bem, mas essa coisa que pega bem contradiz com aquilo que tu acredita, que tu defende, que tu representa. Então esse é um aspecto que quanto mais tu cresce, mais cuidado tem que ter mas também tem uma vantagem de tu poder esperar para se posicionar. Eu vi alguns deputados federais que 2 dias após o tema polêmico estar surfando, eles estavam lá esperando ainda para ver para aquele lado que eu falei, cara, mas tu não sabe o que tu pensa? Tu não sabe qual é que é a lógica daquilo que tu tem que defender a ponto de esperar ver o que está pegando bem para se posicionar? Mas enfim, algo nesse sentido. E teus projetos prioritários agora para esse próximo mandato? Olha só, eu tenho uma pauta concreta e uma pauta ideológica. A pauta concreta é mobilidade, é o tema de mobilidade que eu gosto de defender, até a questão do... Não tem a ver com a rodinha, porque quem olha a minha rodinha pensa que eu sou da mobilidade sustentável, porque pensa que eu ando por causa disso. Não, eu ando porque eu gosto e se é sustentável, ótimo, show de bola, temos que ter sustentabilidade, mas não é porque eu tenho um monociclo elétrico que teoricamente é sustentável que a minha pauta é a mobilidade, entre aspas, sustentável. Eu gosto de mobilidade e eu acho que cada modal de transporte tem que ter o tamanho adequado para maximizar a fluidez de pessoas, de cargas, de transporte, de coisas nesse sentido. Até existe como se fosse um exagero na demarcação de algumas vias específicas em Porto Alegre, e um exemplo é a faixa azul de ônibus, que às vezes não faz sentido. A gente condena as empresas de ônibus por estarem sendo monopolistas, absorvendo recursos públicos de maneira às vezes desproporcional, e ao mesmo tempo a gente reserva 30% do espaço às vezes para aquela empresa que a gente condena, e a gente acaba punindo as pessoas que também têm outros modais de transporte, ou mesmo não valoriza, pra gente deixar ou às vezes não valoriza, por exemplo, outros modais, permitindo que, por exemplo, as lotações possam sobreviver de maneira adequada, diversificando o transporte público nessa modalidade. Então, a ideia é, do ponto de vista concreto, essa questão da mobilidade, e ideológico, defesa de liberdade econômica, redução de impostos e privilégios, que eu acho que é uma coisa importante para a nossa cidade de Porto Alegre. Eu queria que, em poucas palavras, em algumas frases, tu, Karen, falasse bem do teu colega Gessé Sangalli, por que ele é importante para a capital, e depois que o Gessé fizesse o mesmo sobre a Karen, pode ser?
O GCL tem esse compromisso com pautas da vida real do trabalhador. Independente das divergências ideológicas do caminho, ele traz debates importantes. Um deles é sobre a mobilidade, é uma crise que há no setor e, nesse sentido, é um parceiro no sentido de suscitar que os outros 34 vereadores tenham posicionamento em relação a isso também. GCE, sobre a Karen? Eu já falei, né? Pode quando começou o debate, eu falei que ela é uma vereadora que... Ela é afável, ela é respeitadora, ela não trata o colega de direita como o diabo na terra, porque tem alguns que tratam, e na verdade ela sabe que na verdade ela representa um espectro político e as nossas ideias podem brigar, mas nós pessoalmente temos respeito mútuo e eu acho que ela é um exemplo para a esquerda do ponto de vista de saber tolerar. Geralmente falam que a direita é intolerante, mas vocês nunca viram um político de direita ser chamado por ela de fascista, de golpista, de nazista, e tem muitos coleguinhas ali que fazem isso aí diariamente e, na verdade, quem faz discurso de ódio é essa esquerda. O clima está muito amistoso, mas então um defeito do GCE, cara. Um defeito... Ou algo que ele tem que melhorar? Eu acho que é tirar o debate da ideologia e colocar, não para a prática, mas olhar para as demandas reais. Porque eu debati esses dias com um cara de direita no centro, na Voluntários. Eu falei, cara, tu pode pensar... encerrando, tem que ser rápido. Pode pensar o que tu quiser da economia. No final, tu vai sair daqui, tu vai pegar um ônibus lotado e vai voltar para tua comunidade sem drenagem, sem asfaltamento. A gente tem muito mais coisas que nos unem hoje, que é a mudança da realidade. As ideias, elas são consequências da realidade. GC agora um defeito da Karen? Ser de esquerda. Tá bom. Obrigado, desculpe a provocação aqui na sessão. Os dois são muito afáveis e parabéns pela vitória. Não é fácil, né? Angariar a confiança de tantas pessoas e vocês conseguiram isso. Desejo toda a sorte e sucesso para vocês no próximo mandato e continue, né? Porque vocês são vereadores de Porto Alegre. Tamo junto. Obrigado. Eu que agradeço. Poder e Resto fica por aqui. Uma boa noite a todos. Fiquem bem. Voltamos amanhã aqui na Ubra TV.